E hoje eu quero falar sobre qual é o padrão de Deus para a igreja cristã. Como é a igreja cristã que Deus se agrada? Como é a igreja cristã que deixa Deus alegre, que deixa Deus sorrindo, satisfeito, né? Atos capítulo 2, deixa sua Bíblia aberta aí, nós vamos ler 3 versículos daqui a pouco. Amém? Existe muito estilo de igreja. Existem igrejas das mais diversas hoje em dia. Você tem as igrejas ultra tradicionais, né? Igrejas extremamente tradicionais. Teve uma época que eu trabalhava viajando, foi na época, mais ou menos na época que a Isabela nasceu. Então já faz quase 14 anos isso daí. Então eu trabalhava viajando. Então eu dava treinamento, implantava equipes de call center, montavam, enfim, fazia seleção, fazia um monte de coisa. Então, às vezes eu estava aqui em São Paulo, às vezes estava em Brasília, estava no Paraná, estava no Rio Grande do Sul, e aí vai. E eu trabalhava muito ali em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E às vezes eu tinha que ficar de uma semana para outra. E quando eu ficava de uma semana para outra, eu tentava visitar igrejas, porque eu gosto de conhecer igrejas, né? E eu fui numa igreja batista lá, que ficava nas margens assim, do Rio Guaíba, no alto. E é bastante interessante a arquitetura, porque eles fizeram uma cruz, assim, ó, na parede do fundo, toda de vidro. Então, por conta do jeito que foi construída a igreja, você via o pôr do sol do rio, assim, ó, no fundo. Coisa mais linda, a igreja, né? Só que a igreja era extremamente tradicional. Extremamente tradicional. Então a igreja era mais escura um pouco, aquela iluminação mais fraca, os bancos de madeira, dava para perceber que eram bancos muito antigos ali. Perguntei, a igreja já tinha mais de 100 anos, era uma igreja centenária. Eu cheguei, eles me deram um boletim com a ordem do culto. Você já foi à igreja que tem ordem do culto? Já foi? Eu fui criado em igreja que tem ordem do culto, certo? Mas eu nunca tinha ido numa igreja tão rígida com a ordem do culto. Porque não tinha um único momento de descontração. Basicamente, eles seguiram a ordem do culto na íntegra ali, direitinho como foi. Eu saí dali abençoado, que é uma igreja muito séria, muito firmada na palavra. Mas é uma igreja um pouco diferente das igrejas que a gente tem hoje em dia. E eu saí dali pensando, será que essa igreja cumpre o propósito de Deus na terra? E a minha resposta é sim. Porque daquele modelo de igreja vai tocar no coração de pessoas que gostam daquele modelo de igreja. A gente precisa entender que no Rio Grande do Sul tem muitos descendentes de alemães que gostam daquele modelo de igreja. Então a igreja cumpre o seu propósito, mesmo sendo muito diferente da nossa. Vocês querem saber como é que era a música? Um órgão, era piano, era órgão. Um órgão. Vocês sabem o que é um harmônico? Ninguém sabe, né? Sabe o que é um harmônico? Sabe? Isso, garoto! O harmônico é um órgão que não precisa de energia elétrica. Ele tem 2 pedais, que a pessoa vai bombeando o pedal assim, que gera o fôlen, né, o sopro, e você vai tocando. Era um harmônico. Não era nem um órgão que tinha nessa igreja. Eu saí dali abençoado, falei, graças a Deus que existe uma igreja como essa, que vai atender as pessoas que gostam assim. Aí no outro final de semana eu fui numa outra igreja. Aí, a primeira coisa que eu achei interessante é que quando eu cheguei na portaria, tinha um monte de jovens, eram os jovens da igreja que atendiam, que recebiam o povo. Aí alguém lá conversando comigo segurou aqui, deixa eu te receber, segurou aqui, o outro veio e clique, tirou uma foto. Estou sendo perseguido. O que eles vão fazer com essa foto? Na hora da apresentação dos visitantes, aonde que apareceu a minha foto? Esse aqui é o Alexandre! Cadê o Alexandre? Eu lá assim. Gente, fantástica a igreja. Você só tinha jovem. Você olhava daqui assim, o povo rindo, você só via os aparelhos dentários refletindo. Coisa mais linda, assim. E
E eu olhei aquilo e pensei, será que essa igreja cumpre o propósito de Deus? Cumpre. Cumpre, porque tem muito jovem que tem preconceito com o evangelho e quando vê essa galera mais animada assim, eles se enturmam. Cumpre o propósito ali, né? E aí eu estou dando um exemplo de um extremo e de outro extremo, né? Mas a gente tem várias coisas. Hoje a gente tem igreja de parede preta, né? Você vai, o carpete é preto, o banco, a cadeira é preta, o teto é preto, tudo preto, né? Mas o coração das pessoas já não é tão preto assim, né? Já foi trabalhado. Vocês conhecem o livro Sem Palavras, que a gente vai pregando o evangelho com as cores? Da PEC? É o livro Sem Palavras. A gente vai usando, né, o pecado lá, usa a cor preta para simbolizar o pecado, o dourado para simbolizar o céu, e por aí vai, né? Será que as igrejas de parede preta, elas cumprem o objetivo? Cumprem. Aliás, tivemos várias aqui ontem nos apoiando aqui, tocando, várias, né? Então, gente séria, gente que está pregando o evangelho e que através desse jeito de pregar o evangelho, eles alcançam pessoas que às vezes uma igreja mais tradicional não alcança. Mas eu estou falando aqui de uma coisa que não é a essência do evangelho. Eu estou falando de estética, de aparência, de estilo. Mas não é isso que Deus olha. Deus olha uma outra coisa. Uma vez, Jesus estava com seus discípulos passando por Samaria. Os discípulos foram até a cidade pegar comida. Jesus ficou ali num poço. Veio uma mulher tirar água do poço. E Jesus começa a ter um diálogo ali com aquela mulher. Quando ela percebe que Jesus ele era no mínimo diferente, ainda ela não tinha noção que ele era o Messias, ela surge com uma questão. Ela diz assim, olha, os meus antepassados dizem que é nesse monte aqui que é o lugar que eu tenho que adorar ao Senhor. Mas vocês, judeus, vocês dizem que é em Jerusalém o lugar de adorar ao Senhor. Aonde que eu tenho que adorar? Essa mulher estava preocupada com uma coisa chamada estética, formato. Porque a pergunta dela era assim, olha, eu tenho que adorar aqui ou eu tenho que adorar ali? Jesus respondeu para ela onde eles têm que adorar? Não. Você é crente, você sabe a resposta. Jesus responde lá em João capítulo 4 o seguinte, vai chegar a hora, e verdadeiramente já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em verdade. Esses são os que o Pai procura. Os olhos daquela mulher estavam na estética do culto, na estética do templo, na estética da adoração, naquilo que era aparente. E Jesus responde para ela o quê? O que importa para Deus não é a aparência, mas aquilo que está dentro. E esse capítulo 2 aqui de Atos vai falar da igreja modelo, da igreja que deu certo, a igreja que foi tida como uma igreja próspera, abençoada. E a gente vai ver alguns aspectos disso que em nada tem a ver com a estética. Quando eu era moleque, 14 anos de idade, eu era membro da primeira igreja batista em Vila Joaniza. Aliás, eu vou pregar lá. Eu desci aí uma sexta-feira que eles me convidaram para o aniversário da igreja. Eu era membro lá, 14 anos de idade. E teve uma assembleia para comprar a bateria da igreja. Bateria. Primeiro assunto da assembleia. Pode ou não pode ter bateria na igreja? Era o primeiro assunto. Certo? Pode ou não pode ter bateria na igreja? Ah, não pode. Ah, pode. Aí, batista, né? A gente é assim, não dá a sua opinião. Aí chegaram à conclusão que se tocasse baixinho, podia. Se arrependeram depois. Primeiro assunto. Beleza? Nenhum baterista da nossa igreja ia poder tocar. Aqui os meninos tocam qualquer coisa, menos baixo. Ah, você toca baixo. Verdade. Verdade.
Tem um baterista que toca baixo. Primeiro assunto. Segundo assunto, vocês acreditam, vocês vão acreditar. Qual a cor da bateria? Preta. Ah, preto. Branco. Não, vermelho é do capeta, falaram. Falei, não, gente, nenhuma cor é do capeta, não. Deus criou todas. Não dá para ele o que não é dele. Aí começou a discussão, sabe? Bastante interessante. Mas o que eles estavam discutindo? A essência? Não, eles estavam discutindo o exterior, a estética. Então vamos lá. Você está com a sua Bíblia aí? Atos capítulo 2, versículo 42. E a gente vai ler sobre a igreja primitiva. É uma injustiça chamar essa igreja aqui de primitiva, porque eu acho que primitivo somos nós, perto dessa igreja aqui. Atos capítulo 2, versículos 42, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Vou ler de novo. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, 1. 2, comunhão. 3, partir do pão. 4, orações. Um versículo só. Já vem com tudo isso aí pra gente. A igreja que Deus aceita, o povo que Deus aceita como adoradores verdadeiros, eles têm que seguir os passos dessa igreja aqui. E esse versículo resume muito bem qual que eram esses passos, quais eram essas características dessa igreja. E a primeira que fica muito destacada aí é que eles se dedicavam no ensino dos apóstolos. Ah, pastor, como assim no ensino dos apóstolos? A gente tem uma coisa interessante hoje em dia, que é até mais enfático entre os pentecostais do que entre os reformados, mas que é interessante, que se diferencia o que é pregação e o que é ensino. Vocês já perceberam isso? Ah, é culto de ensino. Ah, é culto de pregação. Peraí. Na pregação você não ensina? Porque, em tese, a pregação tem que ter conteúdo. Você tem que, ao final de uma pregação, você tem que ter aprendido alguma coisa. Então, tudo é ensino. Absolutamente tudo é ensino. Quando Paulo, lá em 1 Coríntios, o texto que a gente lê toda a Santa Ceia, o que eu recebi do Senhor, isso eu também vos ensinei. Certo? Esse exercício de você replicar o que você sabe, você passar para frente o ensino do Senhor, você passar para frente o que é uma sã doutrina, o que os apóstolos aprenderam e o que os apóstolos ensinaram para a gente e que a gente tem que ensinar para frente, é a base de uma igreja cristã, gente. Uma igreja que não tem ensino não vai funcionar. Porque é necessário que a gente aprenda. E uma coisa que Deus tem nos dado como bênção na nossa igreja é que a nossa escola bíblica ela é muito bem frequentada. As pessoas vêm na escola bíblica e aprendem aqui. Agora, uma coisa interessante sobre o aprendizado é que todo mundo deveria fazer pedagogia na vida. Né? Uma vez eu ouvi alguém dizendo assim, eu tenho responsabilidade pelo que eu falo, eu não tenho responsabilidade pelo que você entende. É um grande engano. Porque a nossa responsabilidade é se fazer entender. Não é só falar. Eu preciso que você entenda o que eu estou falando. Acredite, se vocês quiserem, eu consigo fazer uma pregação teológica aqui, tão profunda, mas tão profunda, que você nunca mais vai querer ouvir minha mensagem. É verdade. É verdade. Né? A gente precisa ensinar de forma que as pessoas aprendam. Ensinar de forma com que isso fique interiorizado no coração das pessoas. A igreja tem essa responsabilidade de se fazer entender. Né? E eu percebo que Deus tem conduzido a nossa igreja nesse sentido. A gente tem um peso aqui muito grande no aprendizado. E precisa ter cada vez. Só que de quem é a responsabilidade de ensinar? É do pastor? Também. Mas de quem mais?
Quem mais? Os professores? Também. Só que a gente é brasileiro, né, gente? A gente é brasileiro. Meu irmão caçula estava aí. Vocês viram meu irmão caçula? Parece comigo? Hã? Parece, coitado. Tadinho dele. A minha cunhada, ela é fono, né? Ela trabalha com... Ela é fonoaudióloga. Em tese, ela está na área de saúde. Então, em tese, ela deveria ter alguns protocolos. A gente estava falando sobre a cicatrização do meu dedo. Ela falou, eu tenho um remédio que a minha mãe usou quando fez uma cirurgia, eu vou indicar para você. Quase que eu falei para ela, você trabalha na saúde, você não pode fazer isso. Só que ela é brasileira. E o brasileiro tem uma mania. Se o chazinho da Dona Maria fez bem para você, o que você faz? Você indica para o outro. A gente tem que fazer isso na igreja. Você aprendeu alguma coisa, pode ser desse tamanhozinho. O que você vai fazer? Ensina alguém. Passa para frente. Passa para frente. Porque se cada um de nós formos ensinadores, a igreja vai crescer como um todo. Né? Tem que ser assim. Aprendeu isso aqui? Passa para frente. E a gente faz isso aqui, eu percebo. Porque tem coisas que a gente comenta na escola bíblica que depois eu vejo as pessoas comentando. Aí você fala, opa, está dando certo. A segunda coisa que a gente vê aqui é a questão da comunhão. A palavra comunhão, ela é uma palavra que é muito usada, né? Nossa comunhão, nossa comunhão, nossa comunhão. Só que ela precisa ser interiorizada. A comunhão, ela é algo que surge naturalmente e não pode ser forçada. Não tem como forçar a comunhão. A comunhão se desenvolve. Prestem atenção nisso. Sabe aquela coisa, o irmão mais velho brigou com o irmão mais novo, aí a mãe pega uma camisetona, coloca os dois na mesma camiseta, agora vocês só vão sair dessa camiseta quando vocês se entenderem. Aí eles vão lá, ficam emburrados um tempo, daqui a pouco um vira para o outro e fala assim, eu não gosto de você, mas se a gente não falar para a nossa mãe que a gente fez as pazes, ela vai deixar a gente dentro dessa camiseta. Vamos falar para ela que está tudo bem, para a gente sair da camiseta? Mãe, a gente fez as pazes. Aí a mãe, pode sair da camiseta. Eles combinaram o desacordo, né? Combinaram que não está unido. Não, gente, comunhão surge naturalmente. Você sabe como é que a comunhão surge dentro da igreja? Quando você olha com simpatia o defeito do seu irmão. Então você olha, você vê alguma coisa que o seu irmão fez ali e não te agrada, aí você fala, isso, aquilo ali não me agradou, mas eu sou até pior que ele. Então eu tolero. Aí você olha uma outra coisa que aconteceu, você fala, aquilo não me agradou, mas talvez se fosse eu faria até pior. Aí você vai tendo um coração mais maleável para aceitar as pessoas. E a comunhão vai se desenvolvendo de uma forma tão natural que quando você percebe, você vê que a igreja está unida. Mas não está unida em cima das qualidades. Gente, se engana quem acha que a igreja se une em cima das qualidades. Não, a gente se une em cima das fraquezas. É das fraquezas. Está ali o C1 e C2 ali, ó. Oi? Tá ali, ó, aqui, ó, tem um monte de C1 e C2. Aqui, ó, aqui. Lembraram deles. De coraçãozinho, né? Eu chego aqui, o Rodinei fala, pastor, não aguento mais o Wesley. Aí o Wesley fala, pastor, eu não aguento mais o Rodinei. Falei, vocês se merecem. Gente, eles ficam aqui 10 horas trabalhando aqui, não para de falar. Discordando um do outro. Mas eles não percebem que eles formaram uma união ali. É assim. A gente acha que para ter união tem que ter concordância em tudo, para ter comunhão tem que concordar. Não precisa. Para você ter comunhão, você precisa ter amor e respeito. Se você tiver amor e respeito, você passa
ter comunhão. Né? Eu preguei muito em muitas igrejas. Muitas igrejas. Aí, tem o tal dos congressos. Eu não sei por que chama congresso. Porque não aprende nada, às vezes. É congresso. Aí as irmãs gostam de vestir a mesma roupa nos congressos. Aí, a primeira briga é qual a cor da roupa. A segunda briga é qual o modelo da roupa. A terceira briga é a estampa da roupa. A quarta briga é que a cortina tem que combinar com a roupa. Hã? E as flores da frente tem que combinar com a roupa. E aí elas escolhem rosa-choque, quer que o pastor prega com a gravata rosa-choque. Meus amados, a gente precisa entender que a comunhão, ela surge naturalmente quando tem respeito e amor entre as pessoas. Mas o texto vai continuar dizendo que eles se dedicavam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tem uma coisa interessante, essa coisa do partir do pão. Tem um debate teológico aqui em torno desse partir do pão, se está falando da ceia do Senhor aqui. Existe um debate aqui, se esse Lucas aqui, ao escrever ao partir do pão, estava se referindo à ceia do Senhor. Mas eu vou dizer para vocês, com sinceridade, tanto faz se era ou não aqui para esse texto. Porque nessa época aqui, a ceia não era igual à nossa ceia. Hoje a nossa ceia é um pedacinho de pão pequenininho, só para simbolizar, um tantinho assim de suco de uva para simbolizar. Aqui não, gente. Você precisa entender que as pessoas, às vezes, andavam 4 horas a pé até o local de culto. E elas levavam marmita. Levava marmita. Porque depois tinha mais 4 horas para voltar. Então, na hora que ia celebrar a ceia, o que eles faziam? Juntavam a panela. Foi o que a gente fez hoje, né, Tereza? A gente levou um pouco, a Tereza tinha mais um pouco lá, o Wagner não levou nada. A gente juntou as panelas e todo mundo comeu. Era mais ou menos assim a ceia nessa época aqui. Todo mundo trazia as suas marmitas, daqui a pouco, na hora da refeição, ia juntando aquilo tudo, ia repartindo com todo mundo, e ninguém ficava sem nada. Por isso que Paulo, quando vai falar de Corinto, vai falar, ó, gente, vocês estão tentando fazer o que a igreja fazia, mas vocês estão fazendo errado. Porque tem gente que come muito e tem gente que fica sem fome, com fome. Mas nessa igreja aqui não, eles sabiam partir o pão. E se tem uma coisa que gera união e unidade na igreja, é comer junto, né? Impressionante. No final do culto agora, a gente vai fritar os pastéis que sobraram, mais de 50 pastéis, vai pegar o pão, vai pôr salsicha, molho de salsicha, vai distribuir para todo mundo, e vai todo mundo rir, vai dar risada, vai falar, e tá tudo certo, gente. Hã? Na faixa, de grátis. De grátis. Hã? Gostou? Que bênção. É bênção pura. Bênção pura, bênção pura. Então eles sabiam dividir, sabiam compartilhar. Isso é interessante. Você já viu criança, quando a criança dá um doce para a criança, aí você fala para ela assim, oferece para o coleguinha. Ela olha para o doce, olha para o coleguinha. Não é assim, a criança não fica na dúvida. Agora é engraçado que tem criança não, né? Você fala para a criança assim, oferece para o coleguinha, ela já enfia na boca do coleguinha. A gente tem que ter o coração igual dessas crianças, saber dividir, né? Mas vamos seguir aqui, porque eu quero dar tempo para as crianças que vão subir ainda. No versículo 44, aliás, no 42 ainda tem a questão das orações, né? Eu tenho certeza que você orou muito pela festa da amizade, ora pela igreja, pela sua vida e pela vida dos seus irmãos. Eu quero dizer que você tem que fazer isso sempre.
Uma das cenas que mais me marcou da nossa festa ontem e anteontem não foi nenhuma das bandas, nenhuma comida, mas foi a gente podendo orar junto ali no início. Porque quando a gente fez o círculo e começamos a nos reunir ali para orar, eu dei uma olhada e você tinha a igreja inteira representada ali. Você tinha criança, adolescente, adultos, você tinha pessoal mais de idade, todo mundo ali, no mesmo propósito de pedir para Deus, dependendo de Deus, né, que Ele nos abençoasse. A gente tem que lembrar sempre de orar, a vida tem que ser de oração. Versículo 44. Os que criam, né, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Aqui é diferente de comunhão. Para você manter, para você desenvolver a comunhão, ela é difícil, mas para você manter o povo unido é mais difícil. É bem mais difícil. Porque aí você precisa ser ativo no que você está fazendo. Você precisa querer. Porque para você manter uma igreja unida, né, totalmente unida, você precisa exercitar uma outra coisa, que é o perdão. Perdão. Quer começar a destruir uma igreja, é você não resolver as coisas. Você precisa perdoar. Perdoar. Porque quando você perdoa, você restabelece o elo, né? Quando tem a ofensa, você quebra o elo. Quando você perdoa, você restabelece o elo. A gente precisa trabalhar essa questão do perdão. Eu vou para o final aqui, para dar tempo para as crianças. Versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Eu vou ler de novo. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus amados, não tem como você pregar o evangelho se você não tiver o respeito da pessoa. Não tem como. Se você não for respeitado pela pessoa que você está evangelizando, o evangelho nunca vai chegar no coração dessa pessoa. Tanto é que ter bom exemplo dos de fora é pré-requisito para você ser pastor. Se você não for respeitado na comunidade, você não pode ser líder na igreja. Se você não tiver um bom exemplo, ser bem visto pelos de fora, você não pode ser líder na igreja. Porque cair na simpatia do povo é um pressuposto básico. A gente trabalhou 3 finais de semana, certo? Qual que é o principal objetivo desses 3 finais de semana, gente? Ser simpático para os de fora. Está aqui na Bíblia, ó. Pastor, qual a base bíblica para eu fazer um dia de lazer? Cair na simpatia do povo. Pastor, qual a base bíblica para alugar brinquedo e deixar o pessoal pulando? Cair na simpatia do povo. E quando a gente faz isso, a gente pode evangelizar essas pessoas. A gente pode falar do evangelho. E aquela primeira barreira já não vai existir mais. Porque eles já têm a gente por parceiros, com estima. Então, meus amados, o evangelho, ele pode ter várias estéticas diferentes, mas ele tem que ter essa essência, sabe? Essa essência é fundamental. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos une. Permite que tenhamos comunhão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ouve. Nós podemos orar. Obrigado, Senhor, porque eu posso dividir o meu alimento com o meu irmão. Eu posso participar da ceia do Senhor junto com o meu irmão, tendo comunhão com ele. Obrigado, Senhor, porque fazendo tudo isso, eu começo a ganhar a simpatia das pessoas em minha volta. E o coração delas fica mais preparado para ouvir a mensagem do Evangelho. Tira os nossos olhos da estética. Esse banco não é santo, essa parede não é santa, esse púlpito não é santo. Santos são aqueles que o Senhor salvou, que remiu, que resgatou do inferno. Esses são os santos. Então, Deus, dá-nos essa visão, Pai. Oramos assim, em nome de Jesus.
Amém?